Pronto. Bom, só não está aparecendo o meu rosto, né? Por enquanto, eu vou deixar sem assim, tá? Pessoal, vamos combinar. Aí, o que vocês quiserem conversar ou perguntar, vocês podem falar pelo grupo e deixar o microfone de vocês desligado rapidinho, tá? Eu vou começar. Minha internet está aqui rodando um negócio aqui, só um minutinho. Vocês esperam 2 minutos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá uma resposta aí para mim, por favor. Tá ok. Estamos tá escutando. Então, retornou aqui para mim. Beleza, vamos iniciar a aula. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bom? Tá certo. Então, hoje a gente vai falar sobre assistência de enfermagem perioperatória, tá? Que é um tema muito importante quando a gente fala... tá faltando um S aqui, deixa eu consertar. Depois eu conserto. É um tema extremamente importante, né? Quando a gente fala de gestão do enfermeiro no centro cirúrgico. A partir daí, vocês vão entender qual é o papel do enfermeiro nos 3 tempos operatórios, tá? E hoje eu vou falar somente sobre o tempo pré-operatório, porque eu quero falar com bastante critério cada um desses tempos, tá bom? Coloca todo mundo o telefone no mudo, porque está tendo um retorno aqui para mim, tá bom, pessoal? Vamos lá. Bom, o que é SAEP? É assistência de enfermagem perioperatória. A palavra perioperatória significa, ela envolve todos os tempos que o paciente entra no centro cirúrgico, né? Esses 3 tempos são pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, né? Então, esses 3 tempos de enfermagem, quando a gente fala de sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, demonstra todo o papel de gestão que o enfermeiro precisa realizar para desenvolver tudo aquilo que a gente conversou na sala de aula, naquela primeira aula, né? Para que todas as peças da engrenagem funcionem adequadamente, para que as cirurgias eletivas sejam no seu tempo hábil, que a equipe esteja preparada, que o paciente não tenha problema algum, que o intra e o pós-operatório desse paciente também seja bastante tranquilo. Pessoal, desliguem os microfones, vou ver se é aqui na minha, está aparecendo um barulhinho aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Porque está aparecendo o meu aqui como vermelho, como se tivesse desligado, mas vocês estão aí, né? Beleza.
Então, aí a gente vai entender. O centro cirúrgico, como é um setor extremamente complexo, né, e destinado ao movimento de muitas pessoas, e ali as condutas devem ser muito assertivas, porque está lidando, pode lidar com o paciente aberto, cirurgias de pequeno, médio e grande porte, e também com pacientes de emergência, né, urgência e emergência, que chegam lá com a vida muito em alto risco. Então, todas as etapas, desde a recepção deste paciente até a sua saída para a clínica cirúrgica, né, para a sua recuperação, deve ser muito planejada, né? Num ambiente desse, a gente não admite que tenha, como que eu vou dizer, a gente não admite que tenha as pessoas, a palavra escapou da minha boca, mas é assim, aquele armengue, né, que a enfermagem costuma tanto fazer porque não tem o momento adequado, as coisas adequadas, os instrumentais adequados para trabalhar. Então, quando a gente lida com o centro cirúrgico, essa falta de planejamento vai com certeza gerar lá na frente algum problema que pode acarretar a vida desse paciente ou sequelas graves relacionadas a isso, tá? Então, para a gente entender este tema, sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, entende-se toda a gestão de enfermagem que deve ser realizada por este paciente, desde a sua recepção, o momento da cirurgia e a saída desse paciente do centro cirúrgico. Vamos lá para o slide 2. Quando a gente fala de centro cirúrgico, de segurança do paciente no centro cirúrgico, quando a gente fala de boas condutas práticas, vocês viram na aula passada também, né, que todo esse universo dos checklists, das programações que são feitas baseadas em RDCs dos pacientes, são programados pela Organização Mundial da Saúde, que a gente falou um pouquinho sobre a história, desde 2004, né, foi lançada a segurança da saúde do paciente pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil, em 2013, ele começou a instituir a PNSP, que é o Programa Nacional de Segurança do Paciente, através da portaria 529, em todos os centros cirúrgicos nacionais, né? A Anvisa também começou a regulamentar, fiscalizar e regulamentar, né, todas essas normatizações através da RDC 36.213.1, tá? Então, a partir desse momento, que no Brasil foi em 2013, tudo que está relacionado ao paciente, a entrada, permanência e saída desse paciente deve estar regulamentado e fiscalizado e deve estar anotado. Por isso, a importância da SAEP dentro do centro cirúrgico, porque o instrumento que o enfermeiro utiliza para sistematizar o cuidado, para planejar, para coordenar e para ter como respaldo legal, vai ser a SAEP dentro do centro cirúrgico, né? Uma coisa extremamente importante que todos os hospitais de grande porte, hospitais de ponta, hospitais que procuram acreditação hospitalar, que é o selo de qualidade máxima, né, do Sistema Brasileiro de Acreditação, a ONA, hospitais que têm esse selo de qualidade máxima, eles viram hospitais referências, né? E para que isso aconteça, todos os seus setores devem funcionar adequadamente de acordo com as normatizações. Então, se vocês futuramente forem trabalhar, né, como enfermeiros de centro cirúrgico, volto a frisar a importância dos checklists, por conta de que isso vai padronizar o trabalho da sua equipe, né, o seu trabalho, o trabalho da sua equipe,
vai evitar que estes pacientes corram algum tipo de risco por falhas técnicas ou falhas de ingerência, né, em determinado momento, e vai permitir também que vocês possam comprovar a qualidade do trabalho de enfermeiro gestor dentro do centro cirúrgico através daquela sistematização que é documentada, né? Então, os hospitais valorizam muito os enfermeiros que buscam trabalhar dentro deste protocolo SAEP, porque eles podem, a partir daí, buscar o selo de qualidade total, e esse hospital vai ter inúmeros benefícios relacionados a isso, né? A gente tem aqui uma comissão internacional também que promoveu metas internacionais de segurança do paciente, a JCI, a Joint Commission International, né, que é uma comissão internacional para a segurança do paciente, e ele diz 6 regras muito importantes que, se todos seguirem essas regras, né, muitas coisas relacionadas a risco e a problemas de má gestão ali dentro daquele centro cirúrgico vão ser evitados. Primeiro, é identificar o paciente corretamente, né? Quando na admissão desse paciente dentro de um centro cirúrgico, ele precisa ser rigorosamente identificado, né? Vocês já sabem muito bem sobre isso. O nome desse paciente, confirmar nome, sobrenome, data de nascimento desse paciente, e ainda assim, se necessário, o nome da mãe, né? Os documentos dele, RG, CPF, todos esses já vêm num prontuário que ele é admitido lá na recepção, né? Confirmar a cirurgia que ele vai realizar, o procedimento que ele vai realizar, se de fato bate com o que está no prontuário, com o relato verbal do paciente, né? O que está sendo... Porque às vezes o paciente, não, eu entrei para fazer tal procedimento, e lá está escrito outro procedimento. Então, assim, identificar corretamente todos os processos é extremamente necessário, é o primeiro passo. Melhorar a comunicação efetiva. Dentro de um setor desse, né, a comunicação, eu sempre friso isso para vocês o tempo inteiro, sempre friso o tempo inteiro. A comunicação, ela é extremamente importante, extremamente importante. Nada pode ficar sem ser falado, sem ser explicado para a equipe. Você, como enfermeiro gestor, não pode ter dúvidas sobre qual procedimento vai acontecer ali, né? O paciente também não pode ter dúvidas do que vai acontecer com ele no momento e após aquele momento cirúrgico, também ele não pode ter dúvidas. Então, a comunicação ela tem que ser muito clara e efetiva dentro de um setor desse. 3, melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância. Isso também está dentro das metas internacionais, porque a gente sabe que o centro cirúrgico possui medicamentos que, de certa forma, são medicamentos que podem levar a uma dependência química, e a gente sabe que o uso indiscriminado dessas substâncias, tanto para uso próprio dos profissionais que trabalham lá, ou desvio desses medicamentos para outros setores, né? Ou também o vencimento desses medicamentos, né? Se eles estão dentro do prazo de validade, tudo direitinho, a segurança máxima dentro do carrinho de parada, né? Que esses medicamentos estarão lá dentro do carrinho de parada. São os medicamentos de efetividade durante uma parada cardíaca, durante o resgate de um paciente, né? De uma PCR ou de uma hemorragia. Enfim, esses medicamentos devem estar rigorosamente controlados. Por isso que o checklist carrinho de parada, ele vem separado dos outros, porque tem que ser à parte. O quarto ponto é assegurar a cirurgia em local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Isso aqui é muito parecido com
aqueles 5 certos do medicamento, né? Que não são mais 5 agora. Então, a gente tem que fiscalizar tudo o que vai acontecer, o passo a passo, e a forma com que é fiscalizado isso são aplicações dos checklists, né? São as aplicações dos checklists. O quinto seria o risco de infecções, reduzir o risco de infecções associado aos cuidados, desde que o paciente entra até a hora que sai, para que ele não seja submetido a nenhum tipo de transmissão cruzada, né, de bactérias, de mão de profissionais, ou no momento do sítio cirúrgico, né, falha nas técnicas, na hora de passagem de uma sonda, né, e tudo mais. Reduzir o risco de lesão ao paciente decorrente de quedas. A gente sabe que quando um paciente ele está no centro cirúrgico, às vezes ele está sendo sedado, né? Ele às vezes entra sedado, ele já sai um pouco sedado, então a vigília, né, a vigilância em cima desse paciente para que de repente no momento de agitação ele levanta bruscamente da cama, ele não venha sofrer quedas, porque aí o hospital ele pode ser fiscalizado, não, notificado, relacionado a esse problema aí com o paciente, né? Isso não é incomum acontecer, tá? Então, esses 6 passos aí de segurança do paciente instituído por esta comissão internacional é extremamente importante. Como a gente já falou, a comunicação ela deve ser efetiva, clara. A gente não deve utilizar termos que a equipe não entende. Os termos técnicos, se você vai utilizar com sua equipe, você tem que fazer uma educação continuada com essa equipe, né? Para que ela entenda o que você está falando. Não adianta falar bonito e as pessoas não entenderem você, né? A comunicação, desde o momento que essa cirurgia eletiva foi agendada, né? Conversar com o médico, conversar com o anestesista, vocês vão ver daí para frente como se faz esse passo a passo dessa comunicação. Então, o enfermeiro, ele não pode, de forma alguma, ficar mudo. Ele precisa se comunicar para que os erros que são muito comuns acontecerem durante aquela dinâmica toda do centro cirúrgico sejam minimizados o máximo possível. E a gente vê muito, 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 muito mesmo acontecendo por falar assim, eu não fiz porque eu não sabia, eu não fiz por isso, eu não fiz por aquilo, tá? Só um momento, por favor, vou mudar aqui. Só um minutinho, pessoal. Mais um momento. Vocês estão vendo aí o slide 6? Porque no meu aqui está demorando de passar. Aqui tá o 6 mesmo. Todo mundo está vendo o 6? Sim. Certo. Então tá. Os objetivos principais da SAEP. Implantar, né, assistência de enfermagem de forma integral nas 3 fases operatórias. As 3 fases são pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Levantar e analisar as necessidades individuais de cada paciente relacionado ao procedimento cirúrgico, né?
A gente sabe que a sistematização da assistência de enfermagem ela é extremamente importante para o enfermeiro, porque a gente tem a possibilidade de cuidar do indivíduo na sua necessidade estrita, né? A gente não trata paciente de uma forma geral, cada um tem uma necessidade, e essa F, ela é exatamente isso que deve acontecer. Também ajudar a família, né, a compreender o processo de saúde e doença que aquele familiar está vivendo, por que que ele está ali, qual vai ser o envolvimento da família quando aquele paciente sair dali, se possível, orientar essa família em qual é o serviço que ele deve buscar, são exames, quando que deve retornar, o programa de alta do paciente é extremamente importante na abordagem com a família, porque a gente sabe que a dinâmica de um centro cirúrgico, às vezes o paciente sai dali completamente desbaratinado, ele não sabe para onde que ele vai, né? Porque ele não é orientado nem no momento que ele entra, nem no momento que ele se encontra no centro cirúrgico, nem no momento que ele sai. Isso não deve acontecer. O objetivo da SAEP também é diminuir os riscos relacionados ao procedimento cirúrgico e também envolve relacionado ao psicológico desse paciente, ansiedade em relação aquele momento. Todo mundo sabe que, por mais, se você é um profissional de saúde, médico, enfermeiro, não importa. No momento que é com sua família, seu filho, seu pai, você fica abalado. Principalmente quando é algum procedimento que envolve mais riscos, não importa. Mesmo que você tenha o maior conhecimento do mundo, você fica abalado, né? Então, a equipe, o esclarecimento da equipe, o apoio da equipe naquele momento para o familiar, para o paciente, é extremamente importante, né? Então, os tempos operatórios são esses aí, vocês já ficaram marcados, né? Espero, pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Agora eu vou passar o slide 8. Pessoal, eu estou vendo que no delay eu estou sentindo isso aqui, ou vocês também estão sentindo? Demora um pouquinho de passar, porque aí eu mudo, espero um pouquinho e começo a falar. É assim que está acontecendo? Fala aqui no grupo para mim. Ok, pessoal. Então, vamos lá. A primeira parte da SAEP, que a gente está falando de pré-operatório, tá? Tudo que eu falar agora em diante será pré-operatório, tá? Então, admissão do paciente no pré-operatório, a gente vai realizar anamnese e exame físico, né? Esse aqui é o passo a passo. A gente vai avaliar a função pré-operatória dele, classificação de risco, entre outros, o estado nutricional do paciente e o cuidado, o preparo do paciente no pré-operatório para o procedimento. Então, essa anamnese e exame físico, como que vai ser direcionada, né? Mudei para o slide 9 agora. Essa anamnese e exame físico serão direcionados da seguinte forma, dos seguintes tópicos. Primeiro, a gente vai investigar a história de doença desse paciente. Se é uma hérnia, né?
Essa hérnia tem quanto tempo que esse paciente está, né, com esse problema, com essa doença operatória? Está complicada, né? Qual é o momento que se tornou necessário? Tem quanto tempo que ele está esperando por esse procedimento cirúrgico? Se é uma doença que está no seu fluxo normal, consequentemente a gente analisa que é uma cirurgia de pequeno ou médio risco, depende. Mas se é, por exemplo, uma hérnia que está completamente, né, já passou do tempo de ser operada, a gente já entende como uma cirurgia de maior risco. A gente, nessa mesma anamnese, a gente pergunta se esse problema desse paciente, no caso da hérnia, impediu a tolerância aos exercícios. Eu estou dando o exemplo da hérnia, mas poderia ser qualquer outra doença. Se impediu a tolerância ao exercício, né? Por que que isso tudo é muito importante? Porque isso vai servir para que a gente faça o planejamento do pós-operatório desse paciente, né? Porque se ele ficou muito tempo com intolerância à atividade física, né, ele vai ser um paciente que o pós-operatório dele também vai ser difícil ele voltar a deambular, porque ele vai estar, o músculo dele vai estar mais hipotônico, mais flácido, né? Se é um paciente que ficou muito tempo acamado esperando esse procedimento cirúrgico, o pós-operatório dele é um pouco mais complicado relacionado ao estímulo de deambulação, o estímulo a pequenas e leves caminhadas e tudo mais. Tudo isso a gente pensa aqui para fazer uma prospecção lá na frente. A última visita ao clínico, ao médico, né, se todos os exames estão com ele ali, a gente não admite nenhum paciente no centro cirúrgico se não tiver com os exames pré-operatórios que o médico solicita. Todos os exames, né? Mesmo de imagens, exames de sangue, todos os que julgaram necessário pelo médico na última visita devem estar de posse com o paciente na hora que ele chega no centro cirúrgico, e isso tem que ser fiscalizado por nós, tá? A gente vai notificar caso tenha falta de algum exame, porque naquele momento ali, se o médico julgar que não pode fazer a cirurgia sem estar de posse daquele resultado de exame, essa cirurgia é cancelada ali mesmo, não dá sequência. O que não pode acontecer, pessoal, é esse paciente chegar lá na mesa cirúrgica e falar, deixa eu ver o hemograma dele, o médico, confirmar alguma coisa. Aí falar, não, ele está sem hemograma, ou ele está sem imagem. E aí, essa cirurgia ser cancelada dentro da sala cirúrgica por conta de que você não viu isso. Então, é bem complicado. Medicações em uso por esse paciente, se é um paciente diabético, se é um paciente hipertenso, se é um paciente que tem uma doença de base, que ele não pode ficar sem a medicação. A gente tem que comunicar ao médico, né, se essa medicação é para ser mantida, para ser suspensa, e principalmente as histórias alérgicas alimentares e medicamentosas, elas devem estar escritas em letras garrafais e destacadas em amarelo ali no prontuário do paciente. Na sua consulta de enfermagem, na consulta do anestesista, em todo lugar que for possível. História social, incluindo quais os hábitos de vida, né, daquela pessoa, se ela faz uso de álcool, se é um paciente tabagista, etilista, se ele faz uso de drogas ilícitas, e se ele faz, né, qual foi o último momento que ele utilizou, por quê? A reação dessas drogas pode interferir com as drogas utilizadas no centro cirúrgico durante o procedimento, potencializando o efeito das drogas, né, ou diminuindo, retardando o efeito dessas drogas. Então, isso é muito importante. A gente não pode ficar com vergonha de perguntar: o senhor fuma, bebe, utiliza alguma droga? Qual foi o último momento que utilizou? Não, a gente não pode ficar com vergonha, porque ali é a vida do paciente que está em risco, né?
Qualquer condição crônica, de doença crônica pré-existente, precisa ser identificada nesse momento, porque isso vai fazer diferença. Por exemplo, se é um paciente que ele vai fazer um procedimento respiratório, na parte do sistema respiratório, e ele é um paciente de asma que tem essa doença crônica de base. E isso é extremamente importante ser avisado, entendeu? Então, às vezes, um mínimo detalhe que a gente deixa de falar faz grande diferença lá na frente. Eu vou passar para o slide 10. O slide 10, agora, ele vai falar sobre quais são os principais, desculpa, os principais exames que devem ser realizados por este paciente, né? Hemograma para todos os pacientes acima de 50 anos é obrigatório, principalmente que esteja com este paciente lá no momento do procedimento cirúrgico. Os pacientes que mais jovens, né, também tem que ter, os médicos exigem, né, o hemograma, mas tem pacientes que vê que o estado do paciente geral é bom, ele já conhece o paciente é jovem, e aí ele esqueceu o hemograma, cabe ao médico, que é o dono daquela cirurgia, vamos dizer assim, de liberar ou não. Mas os pacientes acima de 50 anos, não. E isso está dentro da segurança do paciente, tá? Pacientes sintomáticos extremos de idade, eles precisam de hemograma. Cirurgia de médio porte, médio e grande porte também precisam. Cirurgias que envolvem comorbidades de órgãos importantes, como rins e fígado. Cirurgia do coração, cardiovascular, paciente que tem histórico de anemia ou de sangramento. Todos esses pacientes aqui, o hemograma é obrigatório, né? E aí, como que a gente vai avaliar? Os níveis de hemoglobina tem que estar entre 8, né? Porque a gente sabe que menos que 8 é completamente indicado que esse paciente tome bolsa de concentrado de hemácias, e aí o médico vai avaliar junto com o anestesista o risco cirúrgico desse paciente, se vale a pena, se é uma urgência emergência, ou se é uma eletiva, que esse paciente pode esperar e se recuperar um pouco mais. Os leucócitos estarem dentro de 2.400 a 16.000 milímetros cúbicos, né? E outros exames, eletrocardiograma entra no risco cirúrgico, que são aqueles exames que os pacientes pedem. Hemograma com paciente de 40 anos a mais e coagulograma. Todos esses três aqui entram na faixa etária de 40 anos mais, né, que é o risco cirúrgico. Mas eu tenho visto pacientes jovens, né, dependendo da situação geral, o médico vai fazer a avaliação, ele pede hemograma, coagulograma e eletrocardiograma. Isso aqui, esses três exames se chama risco cirúrgico. Quando a gente tem um idoso que tem doenças de base, né, aí já entra glicose, ureia, creatinina, né, TGO, TGP e eletrólitos, tá? Para avaliação, se é um paciente diabético, avaliação dos rins, TGO, TGP do fígado, se for necessário. Cirurgias que envolvem pacientes gestantes, pacientes que estão com alguma sintomatologia do sistema urinário, vai ser obrigatória a cultura de urina. Por quê? Para ver qual é o micro-organismo que está presente ali naquele momento, tá? E o raio-x de tórax para pacientes que são idosos tabagistas, que têm alguma história de DPOC instalada, ou pacientes com problemas abdominais, também vai ser necessário o raio-x de tórax para confirmação de diagnósticos. Vou mudar para o outro slide 11 agora. Tá demorando um pouquinho. Bom,
Só um minutinho, pessoal. O meu, o de vocês pode estar aparecendo aqui, mas o meu não parou de rodar. Pronto. Bom, os cuidados pré-operatórios relacionados ao cuidado com o paciente. Bom, como que a gente vai avaliar o nosso paciente? Ele entrou, fizemos, né, a abordagem de dados das confirmações, fizemos a anamnese de enfermagem, né? E a gente vai verificar se as medidas que foram necessárias para aquele paciente estar ali apto para aquela cirurgia, de fato foram seguidas, né? Como o médico tem o planejamento dele também, e ele fala, olha, na véspera da cirurgia você vai ficar em jejum, né? Então a gente tem que confirmar se o paciente de fato está em jejum, de quantas horas. Cada procedimento tem um jejum específico, né? De algumas horas. A gente confirma desde que horas que você parou de comer. A gente vai avaliar como que está o psicológico desse paciente. Geralmente um paciente com crise de ansiedade, um paciente descompensado psicologicamente, ele faz alterações de sinais vitais, principalmente de pressão arterial. E isso pode ser um fator que faça com que essa cirurgia seja ou cancelada ou aguardar um pouquinho ali até esse paciente melhorar, ficar mais estável para iniciar. Perguntar, né, se houve interrupção de medicamentos conforme a orientação do médico, né? Ah, o médico pediu para 2 dias antes da cirurgia suspender clopidogrel, né, que a maioria dos pacientes cardíacos usam. Pediu para suspender aspirina. Então, a gente tem que confirmar a interrupção desses medicamentos. A gente tem que fazer o preparo intestinal desse paciente, caso esse paciente não tenha defecado ou a cirurgia exija que esse conteúdo intestinal não aconteça, né, durante a cirurgia. A gente vê muitos casos de pacientes eliminando fezes durante o procedimento cirúrgico. Isso é muito ruim, porque isso vai transformar aquela cirurgia numa cirurgia infectada, né? Então, o preparo do paciente, passar se ele fez, né, na véspera, se ele usou os medicamentos que o médico passou de enema ou de supositório para eliminar, ou mesmo de limpeza intestinal com aqueles laxantes, comprimidos de laxantes que a pessoa passa. O pré-anestésico, a gente vai acompanhar, né, a avaliação do médico anestesista. A gente pode e deve ficar no momento da consulta pré-anestésica para ouvir quais são os riscos que esse paciente está sendo classificado por aquele profissional e também para a gente agregar junto com as nossas informações. Avaliar se foram passadas sondas ou se esse paciente já vem de sonda, porque ele pode ser um paciente que já estava internado, hospitalizado, né? Um paciente que já vem de sonda. Sondas enterais, sondas vesicais, a necessidade de verificar ou de passar, né, de realizar estes procedimentos prescritos pelo médico, sempre, né, a solicitação de sondas sempre será uma prescrição médica. A gente vai avaliar a higiene pessoal desse paciente. O paciente, quando ele chega na véspera da cirurgia, em grandes hospitais, eles são levados para ficar 1 dia de isolamento num quarto, e esse paciente toma um banho, né? Toma um banho de pé a cabeça, lava cabelo, usa clorexidina, faz a higiene corporal e fica isolado ali das outras pessoas no momento de entrar na cirurgia, até o momento de entrar, até de acompanhantes, né? Tem cirurgias cardíacas, por exemplo, hospitais que fazem isso. Na admissão do paciente tem que ser 24 horas antes, né? Esse paciente é levado para um quarto que fica em isolamento
Esse isolamento ele é submetido a banho, né? Vai utilizar somente a roupa do hospital. Esse paciente vai ser coletado suave da pele, da garganta, do ânus, e ele só vai para a cirurgia após, né, o resultado de exame desses suaves se deu negativo para infecção comunitária, né? Meu pai, quando foi operar no hospital da Unimed, a cirurgia cardíaca foi assim, eu fiquei muito feliz porque isso afasta do paciente a possibilidade dele estar sendo submetido a um procedimento de alto risco, né? Já com algum tipo de organismo, micro-organismo nele, que seria, assim, muito, muito ruim no pós-operatório. E a gente avaliar a necessidade da tricotomia, né? Hoje a tricotomia ela está sendo substituída pela tonsura por alguns profissionais, mas outros profissionais médicos, eles preferem a tricotomia, né? Então, isso é escolha médica. A tricotomia é tirar completamente os pelos com lâmina, né? Só que muitas literaturas dizem que existe aí, nesse caso, a abertura dos poros da pele, a pele fica suscetível, né, a micro-organismo. Outros já fazem a avaliação, a solicitação da tonsura, que é aparar os pelos bem rente à pele, tá? Bom, os cuidados pré-operatório imediato. Imediato é aquele no momento que o paciente chegou ali, no seu centro cirúrgico, na sua sala de pré-avaliação ali da anamnese e de tudo mais. Primeira coisa a fazer, verificar o prontuário do paciente, porque geralmente o paciente vem já com um prontuário. Se ele vem de uma cirurgia eletiva que vem da recepção, ele já chega com o prontuário aberto, né? E com os exames, tudo que eu falei para vocês, confirmar se o anestesista vai fazer a consulta, né? Acompanhar essa anestesia, avaliar o grau de dor desse paciente, tá? Se esse paciente está com de 0 a 10 naquela escala de dor, qual é o grau de dor e informar imediatamente, tudo é comunicação, né? Vocês percebem que a comunicação aqui ela se faz do começo ao fim. Então, avaliar o grau de dor desse paciente, avaliar o estado nutricional, né? Se foi prescrito sonda nasentérica, se tem um nutricionista à disposição do centro cirúrgico, esse nutricionista também vai avaliar, fazer uma anamnese nutricional com esse paciente. Geralmente, grandes centros que fazem cirurgias de alta complexidade, tem alguns médicos que já solicitam a internação desse paciente 2, 3 dias antes, já para entrar com sonda nasentérica ou algum outro tipo de dieta, para nutrir muito esse paciente, porque a gente sabe que o processo de cicatrização, ele muda completamente com o paciente desnutrido, né? E isso também está nos protocolos da Organização Mundial de Saúde, da cirurgia segura, manter o estado nutricional desse paciente extremamente funcionante, né? Sem estado nutricional, a gente tem anemias, a gente tem deficiência de muitas substâncias como o zinco, complexo B, vitaminas, que vão fazer diferença no processo de cicatrização desse paciente. A gente vai confirmar também o sítio cirúrgico, a gente confirma no prontuário, com o paciente, com o médico. A gente confirma essas 3 pessoas. A gente avalia, faz a nossa avaliação de enfermagem do estado geral desse paciente, apesar de o médico falar assim, o paciente está bem, mas se ali naquele momento, na sua frente, você percebeu que ele está muito ansioso, que a PA dele está oscilando demais e tudo mais, apesar de outros profissionais classificarem ele como bom, né? Ele está ótimo, você vai falar, eu estou achando que ele está ficando muito instável relacionado ao processo psicológico. A gente tem sim que fazer valer a nossa avaliação, o nosso ponto de vista.
A gente encaminha esse paciente para o banho pré-operatório. Alguns centros cirúrgicos têm o banheiro pré-operatório, né, para lavar o paciente antes do procedimento. E isso é maravilhoso, porque reduz drasticamente a carga bacteriana que esse paciente, de micro-organismos, que esse paciente vai levar para a sala operatória, né, porque lá dentro é feito a limpeza, a degermação do paciente, da pele do paciente, mas é somente do local da incisão, né? De um local da incisão e de uma área ao redor. Mas o banho geral do paciente, ele diminui bastante a carga microbiana. A gente vai instalar o acesso venoso calibroso nesse paciente, porque como a gente já conversou sobre isso antes, o paciente em centro cirúrgico, ele precisa de muita infusão, né? Os soros, uma quantidade muito grande, ele precisa de ter, às vezes, até mais de um acesso, né? Dependendo do tipo de cirurgia. A gente vai confirmar o preparo intestinal e se não foi realizado, a gente vai tentar passar um enema, se é uma cirurgia que o paciente vai para UTI, por exemplo, né, e vai ficar alguns dias lá, uns 2 ou 3 dias em recuperação pós-operatória, vale a pena fazer um enema para eliminar aquelas fezes, para não ficarem contidas ali, porque a tendência de constipação. Instalar sonda vesical de demora, se for prescrita, preparar a pele do paciente para degermação, e isso aqui vai ser feito, né, no momento do ato cirúrgico pelos profissionais. Confirmar, isso aqui é muito importante, a gente também já falou sobre isso, confirmar a necessidade do sangue. Isso aqui é confirmado bem antes desse paciente chegar, com a conversa que tivemos com o médico quando ele veio trazer para a gente o agendamento. A gente já pergunta, né, qual é o grau do porte dessa cirurgia. Eu já expliquei para vocês, cirurgia de porte 1, 2, 3 e 4. Ele vai falar, é uma cirurgia cardíaca de porte 4, eu necessito de hemoderivados. Então, isso aqui, quando o paciente chega, esses hemoderivados já devem estar lá, porque você já perguntou isso antes, já planejou antes, já solicitou para o Hemoba antes, e no momento da cirurgia esse sangue já está lá. A gente também vai confirmar a sala cirúrgica, a equipe e o checklist dos materiais. Nesse momento entram os checklists, né? De sala segura, de paciente seguro, de carrinho de parada, o checklist do momento operatório, porque é uma forma muito rápida de se trabalhar, né? E você pode delegar, a partir do momento que você criou um checklist, que você já liberou o funcionamento desse checklist, ele está liberado, um técnico de enfermagem pode fazer essa checagem tranquilamente. Eu trouxe para vocês algumas regiões aqui de tricotomia ou tonsura, né? A área de abrangência que é realizada a tricotomia ou a tonsura. Quando é nessa área, vamos começar por aqui. Todo mundo está vendo, pessoal? Fala aí para mim, se vocês estão no slide 13. Alô, estão me ouvindo? Estamos sim. Professora, sim. Sim. Ah, tá certo. Agora eu sei. Então, no slide nessa região aqui, por exemplo, se é uma região nessa parte aqui, ele vai fazer um tequinho de nada de uma incisão, mas ainda assim a gente tem que fazer a tonsura ou a tricotomia de toda essa região aqui. Por isso que eu trouxe essas demarcações, porque é exatamente assim que funciona, né? São demarcações padronizadas, tá? Aqui no pescoço é dessa forma, na região atrás, né, do pescoço também é um quadrante, um trapézio. Se for na perna, mesmo que seja uma coisinha de nada, a gente tem que fazer toda essa região.
Aqui atrás também, da mesma forma, no braço, no outro, na coxa, e assim vai, né? No tórax, abdômen, geralmente cirurgias de abdômen, a gente faz a genitália completa, tá? Porque a genitália é considerada suja. Na região do tórax antero-posterior também, né? E é assim, a padronização da tonsura, tá? Vamos passar para o slide 14. Bom, aí a gente passa para a avaliação de risco, a gente participa da consulta de anestesia, né, da avaliação de risco. Bom, a idade, o peso, doenças de base, alergias, padrão emocional, padrão de apoio do paciente. Apoio que eu falo é apoio social, apoio da família, né? Se é um paciente de rua, se é um paciente que é sozinho, se é um idoso que mora com uma pessoa que não tem capacidade de cuidar dele, se é um paciente de abrigo, enfim. O padrão de apoio social e familiar é muito importante, principalmente no pós-operatório. O porte da cirurgia, o risco de asa, né? Que a gente já conversou sobre esse risco aqui do anestesista. Então, nesse momento de avaliação de risco da anamnese do anestesista, a gente participa também, tá? Por quê? Porque essas informações aqui, ó, a gente vai dar para ele. Então, ó, isso aqui eu já tenho, doença de base, alergia tal, 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 tal. Então, a gente acompanha ali, discute com ele. É um paciente asa 1, asa 2, asa 3. Isso tudo vai definir o momento cirúrgico, né? Quais os cuidados. Aí, nesse momento, de repente, o anestesista, olha só, esse paciente, ele é asa 1, mas ele está com um padrão emocional muito abalado e tal. Pega um medicamentozinho lá para a gente fazer nele e tal. Então, às vezes, as coisas fogem um pouco do que foi planejado de acordo com o momento do paciente. E isso é muito importante, porque isso que está dizendo que esse procedimento está sendo completamente individualizado, porque as pessoas são diferentes umas das outras e elas reagem diferentes, né, uma da outra. Uma pessoa, às vezes, vai para uma cirurgia cardíaca rindo e volta rindo. A outra vai tirar uma unha, falta se morrer toda, né? Então as pessoas reagem de forma diferente. Eu trouxe esse dado aqui para vocês, porque quando a gente fala avaliação de risco, a gente jamais vai pensar numa coisa dessa, né? É um dado novo que eu também não sabia, quando a gente vai montando aula, vendo artigos e pegando as melhores coisas para trazer mais atualizados, né? A gente aprende também, a gente aprende o tempo inteiro. Então, eu li, né, que a fumaça cirúrgica que sai do bisturi, se um paciente fica 8 horas de exposição àquela fumaça, e não é uma fumacinha, não, tem horas que sai muita fumaça, ó, a quantidade assim de fumaça. É como se ele tivesse fumado 27 cigarros. E o médico também, que está, a equipe que está ali, como se tivesse fumado essa quantidade de cigarros. Então, quando a gente fala avaliação de risco, a gente também tem que pensar na equipe, né? No caso, para ter essa pessoa estar completamente protegida, olho, né? Os óculos de proteção, a máscara. E até em determinado momento, se for uma cirurgia de exposição alta, até um exaustor ali pequeno, um exaustor portátil, que pode ser planejado para ir sugando essa fumaça para ela não ser inalada por ninguém. Então, isso tudo faz parte da avaliação de risco do paciente e da equipe. Dentro da avaliação de risco também, nós temos alguns critérios que devem ser seguidos. Por exemplo, um paciente com idade maior de 70 anos, vocês viram lá, ele vai entrar numa escala de risco, né? Não só pela idade, mas também por conta de que o sistema imunológico, ele envelhece também. Um paciente com 70 anos, ele não tem o mesmo sistema imunológico que um paciente de 20 anos tem, né? O peso. Alguém na aula passada perguntou sobre a obesidade, né?
por que que a obesidade atrapalha? Porque a gente tem a epiderme, a derme e a hipoderme. Vocês sabem que o tecido adipócito está na hipoderme. E a hipoderme ela é muito próxima ao músculo, né? E quando a gente tem uma cirurgia que você vai romper todas essas camadas e também camada de músculo, o peritônio mesmo, para abrir o peritônio são 7 camadas que são vencidas, né? Então essa camada de gordura, ela é extremamente ruim para o processo de cicatrização, né? Ela vai desencadear processos inflamatórios, porque o adipócito ele já tem essa natureza inflamatória. Então, as pessoas que têm obesidade, elas são pessoas de risco para complicações do pós-operatório, principalmente de fazer deiscências, né? É quando a cirurgia abre, os pontos se abrem e a pessoa faz deiscência, depois tem que cicatrizar por terceira intenção e tudo mais. Doenças de base, vocês já entenderam muito bem, principalmente quando as doenças de base são relacionadas ao coração, ao sistema vascular, relacionadas a diabetes, né, síndromes metabólicas, relacionada à excreção renal, porque se você faz uma retenção urinária, você fica com edema, ou se você é um paciente de doença renal crônica, ele, mesmo sendo operado, ele vai ter que fazer a diálise, então é uma complicação a mais. O fígado desse paciente, se não está funcionante, o fígado é a nossa usina, a fábrica de metabolização, né? Então, a metabolização dos medicamentos, a absorção, o metabolismo e a excreção ficam muito prejudicados se o fígado está comprometido. O processo respiratório nem se fala, vai envolver muito a saturação desse paciente e ele pode até evoluir para um respirador. A gente, no caso das alergias, a gente tem que entender se ele tem alergias a principalmente anti-inflamatórios, remédios para dor e antibióticos, porque são os mais utilizados nesse momento hospitalar, intra-pós-hospitalar, são esses tipos de medicamentos. Então, tem pessoas que têm alergias a praticamente todos os medicamentos. Ela é uma pessoa de alto risco, tem que ser avaliado imediatamente, muito tempo antes, com esse anestesista, quais são os fármacos que ele vai utilizar com essa pessoa e ter que deixar muito bem destacado ali, né? Porque se ela sai dali e vai para a clínica cirúrgica, no processo de recuperação cirúrgica, e ele não é notificado, não tem uma boa anamnese como foi feita, e alguém, né, tá com dor, vai lá e ministra um medicamento que o paciente tem alergia, ele pode ir a óbito, e aí é um prejuízo grande. O padrão emocional, a gente avalia principalmente estados de depressão ou históricos de depressão e ansiedade no paciente, porque isso pode levar a um pós-operatório complicado também. Se esse paciente não tem apoio, né, ou o apoio é insuficiente, é um idoso que não tem ninguém para orientá-lo, a gente vai ter que acionar uma assistência social do hospital, né? Esse hospital aciona, no caso, o Melhor em Casa, que na nossa realidade é o que existe. O Melhor em Casa vai fazer o acompanhamento pós-operatório desse paciente, que é sem apoio social nenhum, familiar ou é insuficiente. Esse aí é o objetivo principal do Melhor em Casa, é a deshospitalização, tá? O porte da cirurgia, dentro desse porte, avaliar os riscos e as necessidades do paciente, como a gente já falou de sangue, mas também a necessidade que ele tenha de usar um leito de UTI, que esse leito tem que ser reservado para ele antes desse paciente entrar. Quando esse paciente está na cirurgia, o leito dele já está lá aguardando, porque o paciente não pode esperar, né? O que a gente vê muito acontecendo o paciente fulano de tal está na cirurgia, e cadê o leito da UTI que não tem? Vamos aguardar até liberar o leito, e deixa o paciente no pós-operatório
lá do centro anestésico, né, dentro do centro cirúrgico, até vagar esse leito de UTI. A gente vê muito acontecendo isso. O risco ASA, quando é um tempo maior, né, o risco de ASA é estabelecido pelo tempo também. E quando é um tempo maior que 4 horas, a gente já entra com padrões de necessidade de UTI. A gente entra também quando é um risco de maior que 1,5 litro de sangue perdido, ou invadiu cavidades importantes, como é o peritônio e o tórax, ou o tipo de anestesia que foi utilizado é uma RAC, é uma anestesia geral, né? E a emergência, se foi um paciente que chegou bem, estado geral bom, de eletiva, ou foi um paciente que chegou de um acidente, de algum processo de urgência e emergência, né? Então, a partir desse risco, a gente avalia a necessidade de colocar esse paciente num leito de UTI ou não, tá? E isso aqui que eu estou falando para vocês, pessoal, é muito complicado, porque geralmente as UTIs ficam o tempo inteiro lotadas e com muito problema de vagar leito para paciente que sai de centro cirúrgico. Então, se você tem um paciente com esses critérios de risco aqui, você tem que deixar muito claro para o médico, olha, até agora não consegui a vaga da UTI para o seu paciente. E aí, vamos manter a cirurgia ou vamos cancelar? O médico, a equipe, ele precisa estar ciente disso. Porque se você não fala nada, se não tem comunicação, e chega lá e você fala, não, enquanto ele está lá na cirurgia, eu vou tentando arranjar a vaga. Isso não funciona, isso só dá errado. Porque a cirurgia acaba e essa vaga não saiu, e o paciente é um paciente de alto risco, precisa desse leito de UTI para se recuperar, e agora? Ele vai para onde? É a hora que a gente vê neguinho correndo para cima e para baixo, atrás de respirador, atrás disso, atrás daquilo, fazendo o entre aspas que eu falei para vocês, os armengues, porque não foi planejado adequadamente, né? Aí eu fiz uns slides aqui com a imagem para vocês do passo a passo para ficar bem fixado, né? E para vocês utilizarem depois também alguma coisa do paciente, conferir todos os conferências de agendamento. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Conferir quem é, se está agendado, o tipo de cirurgia que é, se tudo bate com tudo que está sendo falado. É o primeiro passo para você cancelar ou liberar uma cirurgia, né? Segundo, anamnese de enfermagem. Identificar os riscos, avaliar os exames, você vai pegar os exames, vai colocar na prancheta desse paciente que vai para dentro do centro cirúrgico, vai destacar o que tiver em alteração, vai mostrar para o médico se aquelas alterações vão fazer importância ou não, né? Mas é a comunicação. Se ele falar, não, vamos liberar sim a cirurgia, mesmo com esse exame assim, e der errado, a responsabilidade é completamente dele, porque você comunicou. Mas se você manda um exame com alterações importantes, você não comunica e dá errado, mesmo que aquele médico já tenha ciência daquele exame, porque ele viu antes, com certeza ele viu, ele vai dizer, vai tentar arranjar um culpado aí, entendeu? E se tratando de gestor de centro cirúrgico, ele vai colocar a culpa no enfermeiro. Conferir todos os dados, né? A visita do anestesista, se ela aconteceu, né? Identificar se ele identificou o risco ASA e qual é o risco, você vai ter ciência. Exatamente por que ele classificou aquele risco. Por que, doutor? Ele está em ASA 1, 2, 3 e 4, né? Por isso. E você ficar atenta o tempo inteiro àquele procedimento dentro daquele risco, porque a qualquer momento esse paciente pode precisar de uma intervenção de algum outro suporte que não tem ali, né? Ou que, na verdade, não é que não tem ali. Se você já identificou o risco ASA,
você já vai perguntar para o anestesista, dentro desse risco, o que o senhor quer que eu prepare, providencie para deixar já de sobreaviso? É assim que a gente trabalha, né? E a comunicação da equipe para a liberação do procedimento, né? Todo mundo está de ciência que o paciente está apto a ser operado, a cirurgia está liberada, né? Assim, a gente vai preparar o paciente, né? O banho do paciente de corpo inteiro, se tiver o banheiro pré-operatório, é excelente, né? Retirar todas as roupas do próprio paciente e colocar as roupas do hospital, né? O propé, a touca, despir o paciente, colocar a camisola no paciente, né? A gente vai verificar demarcações cirúrgicas, se são cirurgias que necessitam de demarcação, quem que vai fazer essa demarcação? Se é o médico, se é o enfermeiro, por exemplo, se vai colocar estomas, o enfermeiro estomaterapeuta, ele faz as demarcações. Mas o mais usual mesmo é o médico fazer as demarcações cirúrgicas, ele vem e demarca. Você vai instituir um acesso calibroso, vai passar sondas prescritas, sonda vesical de demora, sonda nasoentérica, fazer o flit-enema, a tricotomia, de acordo com aquelas técnicas que eu passei para vocês. Então, o preparo do paciente envolve tudo isso e algo mais que se julgar necessário, de acordo com a necessidade da cirurgia e pedidos médicos, né? Aí, a partir daí, a gente faz a checagem da equipe e da sala operatória, né? Então, a equipe tem o médico cirurgião principal, o médico cirurgião auxiliar, tem o instrumentador, essa é a equipe de base, que vai ficar dentro do campo estéreo, né? Ela tem o circulante de sala, ela tem o enfermeiro que vai estar dando suporte ali. Beleza, a equipe está pronta, né, para começar. Se tiver faltando o circulante de sala, mesmo sendo aquele profissional que não entra em nenhum momento no sítio estéreo, a cirurgia não pode acontecer, porque o circulante de sala é extremamente importante para pegar os materiais que estão ali ao lado, porque aquela equipe de campo estéreo, ela não pode sair dali de jeito nenhum para pegar nada. E aí, quando falta circulante, ou quando tem um probleminha assim que fica um circulante só para duas salas, né? Ele fica indo lá, vindo cá, indo lá, vindo cá, é aquela gritaria: fulano, traz o fio tal, ciclano, traz a pinça tal, fulano, traz... É muito, muito estressante. Então, vocês, gestores de centro cirúrgico, não façam isso, né? Se você tem 5 salas que vão operar ao mesmo tempo, as 5 equipes têm que estar preparadas, senão quem vai ter que suprir essa ausência com certeza vai ser o enfermeiro, e você já deixa aí de fazer o seu papel de gestão, de supervisão, de coordenação daquele ato e vai fazer o papel de apaga-fogo, que na verdade é o que a gente vê muito acontecendo por aí. A sala operatória a gente vai checar, e para isso que existe os checklists, você já delegou para um técnico, ou você mesmo, se sua equipe está sobrecarregada, nada impede que você pegue o checklist e vai lá, o respirador está ok, né? Carrinho de parada ok, da maca está ok, é nesse nível mesmo. Então a gente vai avaliar se a maca ela está com a pia, porque tem algumas macas operatórias que a mudança de decúbito é por controle remoto. Aí o controle remoto não tem pilha. Poxa, por causa de um detalhe vai gerar um estresse absurdo, né? Se tá o suporte de soluções está lá, o suporte de soro, se o respirador ele está funcionando, se o monitor cardíaco está funcionando, se o carrinho de parada está ali dentro e está funcionando, se todos os materiais, sondas, tubos, drenos, fios de sutura, tudo que está ali dentro está atendendo às necessidades daquele momento operatório. A Yasmin está perguntando: Carla, e quando um presidiário, quando
em um presidiário. Como funciona a alta cirurgia? No presídio é tomado os cuidados devidos ou não? Você está falando que um presídio tenha centro cirúrgico, é isso? Não entendi direito. Ou presidiário que vai fazer o procedimento cirúrgico? Não entendi muito. Deixa a Yasmin responder, pessoal. Ó, geralmente as pessoas que são detentas, elas são levadas para o hospital com dois oficiais, policiais, que ficam ali a paisana o tempo inteiro. Quando ele está dentro do centro cirúrgico, o policial está lá na porta. Quando ele sai, o policial vai para onde ele for, fica na porta lá o tempo inteiro. E quando ele recebe alta, né, ele vai ser cuidado pelo enfermeiro do presídio lá, porque dentro do presídio tem uma unidade básica da família, mas no caso é a unidade básica do presídio, né? E ele só vai receber alta quando ele estiver apto a voltar para as suas funções ali e ser atendido lá. Realização de curativos, é isso aí. Atendeu a sua resposta ou eu entendi errado, Yasmin? Relacionados cuidados, são cuidados dentro do centro cirúrgico, nós profissionais de saúde, a gente encara uma pessoa detenta, um marginal, um bandido, como qualquer outra pessoa. A gente, às vezes, né, a gente não pode ser o juiz. Então, um presidiário, ele tem e deve receber todos os cuidados que é direcionado para qualquer outro ser humano. Isso está dentro da lei dos direitos humanos. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, porque talvez eu não tenha entendido direito. Yasmin está perguntando. Enquanto ela digita aí, eu vou passar para outra. Então, a gente ainda com o... Ah, tá, é porque você falou sobre a alta de explicar para os familiares. Sim, nesse caso do presidiário, o familiar não é o familiar que vai cuidar dele no pós-operatório. Quem vai cuidar dele são o enfermeiro e o técnico de enfermagem do presídio. Então, na alta hospitalar desse indivíduo que está recluso, né, presidiário, os cuidados vão ser passados para essa equipe de enfermagem que está dentro do presídio, entendeu? Porque é ela que vai cuidar. Certo, Yasmin? Então, a gente passa para checagem de materiais e equipamentos. Então, a partir do momento que a gente sabe qual é o tipo de cirurgia, o próprio instrumentador, que é o profissional que ele é responsável por montar, né, o campo cirúrgico, todos os instrumentais, paramentar o campo ali onde o paciente vai ficar, o preparo do paciente no intra, eu vou passar para vocês direitinho, tá? Mas a gente tem que chegar e conversar com ele, né? A comunicação. E aí, instrumentador, tá tudo certo aí para a cirurgia? Tá faltando alguma coisa? As caixas estão completas, né? É nessa hora até que a gente já faz uma fiscalização até da CME, porque na hora que as pinças estão sendo arrumadas direitinho por caixa, por tipo de cirurgia, às vezes falta uma pinça, ou ele fala, olha, as pinças estão bem, mas ela tá faltando uma pinça aqui, ó. A pinça está vindo torta, né? Quem está lavando as pinças estão deixando de alguma forma entortar a ponta. Então, esse tipo de coisa é o gerenciamento de enfermagem, é a fiscalização no momento, que é o momento oportuno. Na hora que ele está abrindo uma caixa cardíaca, você falar, e aí, como está essa caixa? Está tudo certinho aí? Todas as pinças estão completas, todos os materiais?
Aí ele vai dizer, ok, beleza, poxa, você já está com a cabeça tranquila. Ele vai falar, não, olha, está faltando 4 pinças tal, 2 tal, as pinças estão vindo tortas, eu vi aqui uma secreçãozinha grudada aqui entre uma serrilha de uma pinça. Isso vai te dar um retorno para que você mude completamente os esquemas do CME relacionado a o trabalho do pessoal que está sendo feito lá. Então, educação continuada e tudo mais. É assim que o enfermeiro trabalha, né? Os equipamentos, como eu falei lá atrás, vou repetir, lá a gente testou a sala operatória, fez o checklist da sala operatória, né? Porque são os móveis fixos e móveis. Lá na sala operatória, tudo que é fixo é a maca, o foco que está na parede, alguns aparelhos que não saem, outros são móveis, né? Os aparelhos móveis, a gente precisa saber se cada sala vai ter seu aparelho móvel ou não. Então, tem salas que dividem carrinho de parada, por exemplo, e isso não deve acontecer. Tem salas que ficam querendo dividir monitores, isso não deve acontecer. Como que a gente vai dividir um carrinho de parada se acontecer a parada ao mesmo tempo nas 2 salas? Como que vai acontecer? Tem hospitais que querem dividir até o carrinho de bisturi, isso não existe. O bisturi, ele apesar de ser móvel, né? Cada sala tem que ter a sua. Nenhuma equipe consegue operar sem ter um monitor, né, do paciente. E o que a gente vê relacionado a estresse de equipe é justamente isso. O monta e desmonta, tira de uma sala, bota na outra, tira de uma, bota na outra. Então, isso ao longo do tempo, isso precisa ser suprido. Poxa, se você tem um ano ali para solicitar do seu prefeito, do seu diretor, para ele solicitar do Ministério da Saúde e tal, todos os passo a passo que tem que ser, para você conseguir equipamentos mínimos para um centro cirúrgico funcionar, isso vai partir de você. Poxa, tem salas que não tem um aparelho de pressão, as pessoas ficam pegando daqui para lá, isso proporciona uma infecção cruzada absurda, entendeu? Outra checagem que a gente faz são os hemoderivados. Está ali, a gente vai ver também se o sangue que foi recebido é o mesmo tipo do paciente, né? Tanto o tipo como o fator RH, porque enganos podem acontecer, mas se você não pega a bolsa de concentrado de hemácias e olha o tipo de sangue, o fator RH, e se é de fato aquele ali para o seu paciente, deixa reservado e informa, coloca o nome do paciente que está naquela cirurgia, paciente fulano de tal, sala 5, esse sangue pode ser enganosamente utilizado em outra cirurgia e ocorrer todos os problemas. A gente também vai verificar o leito pós-operatório, se esse paciente vai, depois que ele sair do pós-operatório, da recuperação pós-anestésica, se ele vai para a clínica cirúrgica, se ele vai para a clínica médica, se ele vai para a UTI, ou em alguns casos o paciente fica ali um pouquinho e até vai embora para casa, dependendo do porte da cirurgia, já libera ele para casa dali mesmo. Quando é uma cirurgia, por exemplo, essa cirurgia de esterilização do homem, esqueci o nome agora, fala aí no grupo. Aquela cirurgia de fimoses, que é uma cirurgia pequena, dali mesmo o paciente já vai embora para casa, entendeu? Jaqueline está perguntando, Carla, toda cirurgia tem necessidade de ter hemoderivados já preparados? Quando é solicitado de acordo com o porte da cirurgia, o risco do paciente, né? Paciente idoso, e ele vai fazer uma cirurgia que ele vai perder mais de 1,5 litro de sangue, sim, esse hemoderivados já tem que estar ali na sala. O que a gente vê sempre acontecendo, Jaqueline, eu fico assim, gente, esse pessoal, eles trabalham muito com a sorte, né? Tipo, o paciente está lá na sala, já começou a sala,
já começou o procedimento cirúrgico e nada desse sangue chegar, e esse sangue vai chegar quase que na mesma hora que precisa ser instilado, às vezes. E se acontecer alguma coisa com esse cara do transporte, né? Com esse mototáxi, se acontecer qualquer coisa, o paciente vai ficar sem o sangue na hora que não tem como fazer mais nada. Então, eu não gosto de trabalhar na linha, né? Nessa linha tênue aí do risco extremo, não é certo, não é correto. Isso vai contra todos os processos de segurança do paciente que a OMS diz, né, as diretrizes. Então, pelo porte da cirurgia, pelo risco e pela conversa que você já teve com aquele médico, aquela equipe, as cirurgias elas têm que ter os hemoderivados já planejados, sim, tá bom, Jaque? A partir daí, pode-se iniciar a cirurgia. Essa aí já entra a fase intra-hospitalar, que a fase intra-hospitalar é quando de fato está acontecendo o procedimento cirúrgico, né? E tudo vai acontecer. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Eu vou abrir agora aqui para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas. E podem abrir os microfones ou falar, digitar aqui no grupo mesmo. Tá certo? Tem alguma dúvida, pessoal? Estou pronta aqui para responder. Qual o procedimento... Peraí. Deixa eu ler aqui. Qual o procedimento quando a cirurgia se complica e o tempo de anestesia precisa ser maior do que o programado? Quem vai controlar isso, Marina, é o anestesista, né? A cirurgia, ela não pode... Quando ela se complica, o paciente precisa de mais anestésicos. Então, a gente já entra num risco muito, muito, muito alto de óbito desse paciente quando acontece isso. Cirurgias complicadas, ou elas finalizam bem, o paciente saiu dessa fase bem, vivo, mas o tempo de anestesia foi prolongado, né? Ou o paciente se complica, fica mal e vai a óbito, e esse tempo de anestesia vai depender da comunicação entre o médico que está realizando a cirurgia e o anestesista. Geralmente, os anestesistas vão colocando gradativamente, à medida que o tempo anestésico vai diminuindo e esse procedimento ainda não terminou, ele fica ali na cabeça do paciente e com uma seringuinha ele vai controlando todas as medicações, vai colocando mais ou menos. Mas em nenhum momento esse paciente vai ter dor, não pode acontecer isso, né? O tempo de cirurgia, isso aí é muito relativo, como eu falei para vocês. Tem cirurgias que são classificadas como de pequeno porte, mas na hora H o paciente complica e ela vira uma cirurgia de grande porte. E tem cirurgias de grande porte que tem tudo para dar errado, que no decorrer vai tudo muito certo, o paciente ele transcorre muito bem, o tempo anestésico, não sangra. Isso depende muito também do paciente, das situações de base dele, fisiológicas, e é muito relativo. Alguém quer perguntar, pessoal? Só para confirmar, a checagem dos exames feito pelo médico é feito antes da entrada da cirurgia, né? Sim, pelo médico já é feito lá no consultório dele, porque quando é uma cirurgia letiva, o médico agenda a cirurgia a partir do momento que ele viu todos os exames do paciente
e ele libera o paciente para cirurgia. O médico já viu os exames, né? E você, como enfermeiro, vai ver esse paciente na hora que você recebe ele lá no pré-operatório, né? Quando o paciente chega com a malinha dele, né? Com os exames na mão, você vai fazer essa avaliação dos exames ali. E se você percebe alguma alteração, você deve comunicar ao médico. Foi aquilo que eu falei. Mesmo ele vendo, sabendo, ele que vai ter a responsabilidade de liberar ou não. Não é você como enfermeiro, mas você deve ir para o seu próprio respaldo, né? E informar, olha, hemograma está abaixo, o senhor vai liberar mesmo assim? Ele, beleza, temos aí o concentrado, beleza. Então, você comunicou, e tudo isso tem que ser colocado na evolução também do que você fez. Ó, paciente, exames alterados, tal, 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 comunicado ao doutor tal e cirurgia liberada pelo mesmo. Isso tudo tem que ser muito bem escrito, tá bom? Mais alguma pergunta? De nada. E aí, pessoal? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu a aula? Ah, a Jaqueline está digitando aqui uma pergunta. Ok. Então, se tá bom para vocês, a gente já pode encerrar. O que que vocês acham? Obrigada, pessoal. Ah, queria falar aqui, ó, sobre o link da aula, das aulas, foi orientado que a gente postasse no primeiro encontro, no encontro 1, né? E eu fiz, peguei o link do Teams, salvei no OneDrive e salvei lá dentro da pasta do Teams. Só que tem alguns alunos que disseram que não estão conseguindo acessar a aula. Aí eu já recebi um tutorial aqui do TI da faculdade, que ele já manda eu salvar no YouTube e tal, e colocar lá na pasta. Como eu não sabia que tinha que fazer isso, né, salvar no YouTube, eu não tinha feito. Mas eu vou tentar fazer isso amanhã o dia inteiro, me dedicar bastante a fazer isso, para que vocês possam entrar lá e já encontrar uma aula no YouTube para que vocês assistam sem esses problemas todos aí de falta de acesso, tudo bem? Ok, então uma boa noite para vocês. Se tiver alguma dúvida aí sobre alguma coisa, pode perguntar no grupo, mesmo que termine a aula, eu posso responder de boa, tá? E um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.